Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Espírito da Verdade continuar nos iluminando, nos intuindo em mais estas nossas meras considerações, nessas nossas despretensiosas reflexões. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para continuar o estudo do Evangelho, frisando mais uma vez que o nosso principal objetivo é compreendermos o Evangelho em maior profundidade possível, da maior clareza possível, e nós estamos utilizando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, embora eu já disse em outros estudos que tantos outros materiais poderíamos utilizar para estudar, mas eu opto pelo Evangelho segundo o Espiritismo por compreender ser este o mais refinado, o mais maximizado, o mais customizado. Enfim, o Evangelho segundo o Espiritismo é o que possui uma linguagem mais próxima àquela que Jesus nos apresenta. Utilizemos esta expressão linguagem, porque a compreensão do Evangelho não necessariamente está atrelada à literatura, né? Ou seja, alguém que leria um outro livro poderia ter um entendimento muito maior do Evangelho do que um outro que a vida inteira estivesse lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. E o outro que nunca viu o Evangelho segundo o Espiritismo poderia ter uma noção muito mais ampla, muito mais profunda do Evangelho, por conta de sua sensibilidade, sua interpretação, enfim, questões particulares pessoais. Mas como nós estamos partindo de um pressuposto generalista, ou seja, e se nós estivéssemos que escolher uma obra, começar do zero por todos? Nós escolheríamos o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é o primeiro livro do Evangelho na história da humanidade que começa a ser traduzido, escrito, interpretado dentro de um contexto, dentro de uma análise científica. E é aí que faz toda a diferença, porque a visão religiosa, ela se resume, os estudos religiosos, inclusive existe até uma denominação muito antiga, a teologia, que é como se existisse uma área diferente da natureza, é uma coisa que difere da natureza, que escaparia à ciência. Então, diante deste contexto, a ciência, diríamos, convencional, ela já parte de um pressuposto racional e lógico. E este pressuposto racional e lógico é o que a doutrina espírita também parte. Então, nós precisamos compreender o Evangelho não à luz de uma teologia, mas à luz de um raciocínio lógico, e por isso, então, estou dizendo à luz da ciência. Por isso, para nós compreendermos o porquê nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, sem nenhum aspecto religioso. Eu aproveito aqui para fazer também mais uma observação. Durante nossos estudos, há meses, quiçá já atingindo aí um ano talvez, ainda não, mas estamos quase chegando, eu sempre, desde o primeiro estudo, eu falo da importância da interiorização, da introjeção, da assimilação sentimental das ideias, ou como eu também costumo dizer, da sentimentalização. Observe que parece que eu estou inventando termos, mas o próprio Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na introdução do estudo à doutrina espírita, ele já observa a necessidade de criarmos novos termos para compreendermos novas ideias. E isto é mais uma obviedade da conotação, da denotação científica da doutrina espírita, ou seja, nós não temos nenhum intuito de diminuí-la, não há nenhum intuito, porque às vezes poderia dizer assim, mas as coisas simples que sofisticadas, coisas simples que são belas, de fato, o simples, né, o belo é simples, disse Leonardo da Vinci que a simplicidade é o último grau de sofisticação, mas nós não podemos ser infantis de achar que esta simplicidade estaria inscrita em todas as coisas.
inclusa, inserida em todas as coisas, né? Claro, o belo é simples, mas um computador não é simples. Então, para que nós, se nós achamos tão belo, então que todos nós dessemos fim nas tecnologias. Não há simplicidade do ponto de vista desenvolvimento. O computador possui um desenvolvimento histórico secular e decagenário, estou aí beirando um século aí mais recente, né? O grande boom do computador por volta da Segunda Grande Guerra, mas enfim, só para mostrar o quanto a complexidade existe em torno de um equipamento tecnológico para que nós hoje utilizemos de tudo que ele nos apresenta. Nós fazemos uma pesquisa, acessamos uma base de dados do outro lado do planeta, acessamos universidades, como disse o Dr. Alberto Almeida, acessamos arquivos de universidades, fazemos pesquisas, estudos em segundos. Mas para que isso acontecesse, quanta complexidade infinita, incomensurável, quanta complexidade ocorreram para que isto fosse possível um dia. Tá? Ou seja, o simples é belo. Mas quando nós estamos falando da compreensão desta beleza, nas minúcias desta beleza, não só uma observação, eu pesquiso do outro lado do planeta. Mas quando nós quisermos entender como pode pesquisar do outro lado do planeta, como pode o computador, a tecnologia, a internet propiciar-nos isso, aí nós adentraremos a uma complexidade para compreendermos o funcionamento de máquina, o funcionamento de todo este arcabouço, de todo este processo. Então isso seria complexo, né? Tudo isso para dizer, observe que até a minha fala neste ponto começa a ser um tanto complexa mesmo. Mas Allan Kardec fala isso no início da doutrina espírita. E aqui, eu não vou dizer que é erro, obviamente, porque não é erro nenhum. Cada um procede seu estudo da forma que compreende, sente melhor, né? Mas o meu objetivo aqui de estudar a doutrina espírita, de estudar o Evangelho, dentro da ótica da doutrina espírita, é estudar com esta profundidade e clareza, a começar por experiência própria. Porque muitas vezes nós podemos ler este Evangelho de forma secular, como vem acontecendo, e nós não estamos obtendo muitos acertos, como muitas obras, muitos espíritos, muitas figuras vêm nos alertando, tanto encarnadas quanto desencarnadas, que nós não estamos acertando. Por quê? Porque nós gostamos desta superficialidade. É aí que vem a questão. Nós confundimos simplicidade com superficialidade. Nós gostamos de ser como um mecanismo até de autoludibriamento. A gente diz, não, eu gosto do simples, por isso que eu gosto de estudar de qualquer jeito, né? Mas é um mecanismo de autoludibriamento, muitas vezes até inconsciente. Porque o que acaba acontecendo é que nós não vamos assimilando sentimentalmente as ideias, e aí quando somos colocados à prova, passamos a vida inteira estudando o Evangelho, quando somos colocados à prova, parece que não estudamos nada. Parece que não compreendemos nada. Aquele papo de encarnação, que ninguém morre, e não existe. Então aí nós fazemos a pergunta, o que está acontecendo? Nós não estamos compreendendo o que vem se passando com todo esta doutrina, com todo este conteúdo, com todo aquele conteúdo do Evangelho, com toda aquela história que Jesus nos exemplificou, né? Nós acabamos não assimilando isso, achamos que é mais um conto, uma espécie de Machado de Assis, um conto legal, interessante, mas sem maiores transformações íntimas. E o nosso estudo aqui, acima de tudo, é objetivar esta transformação íntima, ou seja, o que de fato procede dentro do Evangelho, que isto de fato seja introjetado em nós da melhor maneira possível. Eu quis fazer estas observações iniciais, mencionando ainda sobre esta fala de Kardec, que nós precisaremos adotar novos termos para novas ideias, porque o nosso objetivo não é ficar repetindo secularmente aquelas velhas ideias, aquelas velhas práticas religiosas, das quais não nos tem
facultado muitas possibilidades. Quando eu falo isso, é simplesmente olharmos os quadros sociais. Se a religião, principalmente no nosso país, ela foi predominante, historicamente falando, e nós ainda possuímos, nós acabamos fazendo uma clara leitura de que ela não está presente de fato no coração da humanidade, neste caso do coração dos brasileiros, né? Quando eu falo no coração, no sentimento em cada uma de suas atitudes, não aquele sentimento de um dia da semana em determinado lugar, mas aquele sentimento no dia a dia, o que de fato faz com que nós tenhamos tantas desigualdades. É claro que de maneira desatenta muitos de nós poderíamos culpabilizar, o outro não estuda, o outro não faz, o outro não corre atrás. Se nós aprofundarmos na pedagogia de Allan Kardec, nós veremos que não existe esta afirmativa dele. Ou seja, todo homem nasce bom, nasce pleno, pronto para autodesenvolvimento. Mas quando ele chega numa sociedade com uma série de equívocos, com uma série de distúrbios, disfunções, com uma série de desigualdades, ele passa a agregar em si elementos destes distúrbios, destas disfunções, então ele passa a ser mais um elemento reprodutor. E não que ele não queira, mas sim o ambiente o formando. Ele possui seu livre-arbítrio, mas suas escolhas são baseadas em suas oportunidades. Suas escolhas de aprendizagem são baseadas em suas oportunidades de aprendizagem. Então nós queremos que alguém aprenda uma coisa que nós não ofereceríamos meios para ele aprender estas coisas. E é muito fácil quando nós estamos em outras situações e outras circunstâncias simplesmente achar que o outro não quis. Mas vale lembrar que eu, na minha circunstância, na minha condição, tenho minha visão e minha formação de mundo. Ele possui outra. Então, ao estudarmos, nós veremos uma série de inacertos que nós sistematicamente, contundentemente, vimos cometendo, né? E aqui o nosso objetivo é estudar com esta clareza. Embora eu disse a fala aparentemente complexa, na verdade ela não é nada complexa, ela só é incomum. Ou seja, aquilo que é comum é fácil, porque nós jogamos no modo automático e fica fácil interpretar. A gente ouviu a primeira palavra, já interpretou toda a frase, que a gente já está esperando o que vão dizer, né? Tipo, a culpa é dos políticos, tipo, a culpa é não sei de quem, enfim. Então, quando já tem alguém culpado, logo já não sou eu. Então, pode dizer o que quiser, que eu estou isento, todos os meus feitos estão certos. E aqui nós temos este objetivo de estudarmos, porque ao estudarmos nós iremos compreender que a começar não existe esta culpabilidade, né? Quando eu falo de culpados, também não estou dizendo que nós somos os culpados, mas estou afirmando que todos nós somos responsáveis pelos quadros dos quais nós temos no presente. A infinita justiça estabelecera uma lei de igualdade, que Allan Kardec anota no Livro dos Espíritos, que é uma lei que nós vamos compreender que todos nós estamos exatamente onde todos nós devemos estar. Ou seja, o quadro coletivo é um reflexo exato da ação coletiva. O quadro coletivo é um reflexo exato da expressão psicológica do ser humano na atualidade, e aqui pegando o Brasil em específico, que é a nossa realidade mais próxima. Bom, tudo isso para nós começarmos a falar de encarnação, mas antes de falar, eu estou fazendo estas observações, estes apontamentos. Observe que quando eu falei inicialmente da ciência, eu estou fazendo uma dissociação com a religião no sentido comum. Quem observar os outros estudos, os estudos anteriores, observa que sempre eu faço esta dissociação, embora não de modo tão claro como estou sendo agora, né? Sempre falando que a doutrina é uma nova ciência, antes de tudo é uma ciência, que ela possui sua metodologia diferentemente das convencionais, mas isso não a desclassifica como ciência, bem pelo contrário, é o que a classifica como ciência, só que pelo fato dela estar na vanguarda destes métodos convencionais, ela acaba não sendo percebida muito como ciência
por aqueles que não possuem uma compreensão mais ampla do que é ciência. Mas aqueles que possuem uma compreensão mais ampla do que é ciência verão claramente que ela se trata de ciência. Allan Kardec reiteradamente, consistentemente fala isso, e é este ponto que eu estou aqui agora observando. Allan Kardec é categórico ao dizer, por vezes, que a doutrina espírita não é religião. Lembrando que não é religião no sentido comum do termo. Mas eu estou fazendo esta observação porque eu observo que é este ponto que acaba dificultando a introjeção, né? Ou seja, se alguém compreender que o Espiritismo é uma religião e achar que uma vez por semana, uma hora por semana, vai lá dar uma lidinha nos livrinhos e vamos levando a vida, é onde ele não vai estar tendo condições de fazer essa assimilação. Mas se ele compreender como uma ciência, por exemplo, uma faculdade de medicina, aí como que ele faz, né? Ele passa lá desde os 4 anos de idade, entra na escola, 4, 5 horas por dia, 5 dias da semana, vai até os 17 anos, fica 6, 8 anos numa universidade, aprendendo sobre aquilo, para aí estar pronto para realizar enquanto médico. Então, se nós compreendermos a doutrina espírita como ciência, nós observaremos que de fato é por isso que muitos de nós não estamos entendendo, porque estamos fazendo uma confusão que nesse sentido é muito grave. Porque se eu observa como é diferente eu ser médico e ser religioso. Ser médico eu tenho que estudar desde os 4 anos de idade, 4, 5 horas por dia. Para ser religioso é 1 horinha por semana, eu vou lá e tal, e falo algumas coisas, escuto algumas coisas. Observe que eu nem tenho maiores compromissos, não tem tarefa, não tem trabalho, não tem artigo, não tem estágio, não tem nada para desenvolver. Então observe como nesse sentido é gritante, a disparidade é astronômica. É neste sentido que eu começo a fazer a observação, não querendo fazer nenhuma diminuição de nenhuma das duas coisas. Bem pelo contrário, até porque cada uma tem sua importância. Mas eu estou dizendo que ao diferenciarmos espiritismo de religião, de espiritismo de ciência, a conotação ela difere por completo. Porque nós começaremos a compreender então que sendo uma ciência, eu preciso assumi-la como tal, ou seja, eu preciso encará-la de modo a ser algo a ser estudado. Mas como ela não é encarada como uma ciência, ela acaba sendo estudada como uma religião, ou seja, aquele estudo, aquela leitura sem pesquisa, sem confronto de teses, né? Confronto no bom sentido, obviamente. Eu estou falando aqui de crive da razão, avaliação da lógica, da construção lógica das ideias, enfim. Olha como que as coisas diferem. E Allan Kardec, então, ele é categórico. E eu separei alguns pontos só para mencionar, se alguém perguntasse, né? Ele diz aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 2º, na parte 2ª, né, no livro 2º do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, sobre a encarnação dos Espíritos, item 148, ele fala que o Espiritismo é um auxiliar da religião. Então, olha como que aqui ele já está dizendo que o Espiritismo é auxiliar de todas as religiões. Ou seja, nós não podemos dizer que o Espiritismo é uma religião, né? Porque ele próprio está dizendo no Livro dos Espíritos que o Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. E é interessante quando ele fala o mais potente, porque o Espiritismo sendo ciência e tratando de alguns aspectos que a religião trata, acaba que ele trazendo isso no campo da cientificidade, no campo da lógica, no campo dos fatos, acaba que aquilo que a religião apenas apresenta como uma proposta teórica, seja algo agora fundamentado e avalizado pela lógica, pela razão, pela ciência. Então o Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. E aqui outro ponto importante para dissociarmos o Espiritismo de religião, no sentido de que ele próprio seria uma religião. Porque aqui nós começamos a compreender que Allan Kardec começa a dizer que o Espiritismo serve para todas as religiões. Olha que coisa interessante, né?
que o Espiritismo é uma ciência que poderia ser utilizada por todas as religiões, inclusive por todo tipo de doutrina filosófica, por todo tipo de filosofia, no sentido de que qualquer um poderia utilizar a doutrina. Porque a doutrina tem esta proposta universalista, ela não tem essa proposta segregadora, né? de congregar alguns e segregar outros. Né? A denominação espiritismo, espírita, é uma denominação que Kardec utiliza para identificar aqueles que estão envolvidos com a doutrina espírita. Mas, na essência da doutrina, isto não caracteriza como um grupo partidarista, bem pelo contrário. Tanto que ele diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça por domar suas más inclinações, aquele que empreende esforços para domar suas más inclinações e aquele que empreende esforços para realizar sua transformação moral. Então observe que ele também é categórico em dizer que espírita não é aquele que é espírita. Espírita não é aquele que pratica espiritismo. Espírita é aquele que empreende esforços para realizar sua transformação moral, aquele que se esforça por domar suas más inclinações. Logo, ele está dizendo que espírita pode ser qualquer pessoa. Né? Espírita pode ser qualquer pessoa, porque se é aquele que realiza esforços, qualquer um, com religião, sem religião, amante da ciência, leigo, tanto faz. O espiritismo é para qualquer pessoa. E aqui também ele anota na Revista Espírita, de novembro de 1868, mais um trecho da Revista Espírita que ele é categórico ao ser perguntado num discurso de abertura, né, ele próprio propõe: o Espiritismo é uma religião? Ele diz não, né? No sentido comum do termo, o Espiritismo não é religião, porque o Espiritismo ele não tem práticas, adorações, ou seja, há cultos, aquelas coisas que são comuns da religião, que é uma reverência a um sobrenatural, a coisas sobrenaturais, né? Vestimentas, hierarquias e tal. E o Espiritismo é uma ciência, e sendo uma ciência não tem dogma, uma ciência não tem culto, não tem símbolo, porque a ciência é um estudo lógico, racional, em busca dos fatos, ainda que em seus variados métodos. Mas, em suma, é isso que a ciência objetiva. E o Espiritismo tem este objetivo: compreender os fatos diante de tudo aquilo que ele observa. E ele diz que, qual sentido então poderia ser... por que o Espiritismo acaba sendo associado como religião, se o próprio Allan Kardec está dizendo que não é? Porque ele diz que no sentido de religar-se com os homens, né? No sentido de religar-se com a caridade, né? Digamos assim, aquilo que une todos os homens num objetivo que a religião chama que é unir para arrumar a Deus, né? Que a gente vai compreender dentro de ciência que acaba sendo a mesma coisa, né? A ciência não se atreve muito a utilizar a expressão Deus, né? Essa expressão exata, porque isso já daria uma conotação religiosa. Mas a própria física hoje utiliza a denominação consciência, que ao fazermos uma leitura desta consciência presente em todo o universo, nós começaremos a observar que é similar a Deus das religiões, né? Aquilo que seria uma causa primária de todas as coisas. Enfim, não aprofundando muito neste aspecto, só para observarmos que, como nós estamos estudando a encarnação, seria importante nós termos em mente estes elementos, para que nós não ficássemos perpassando as leituras seculares mais uma vez, né? E se equivocando no sentido de não ser deficiente, né? Se equivocando no sentido de nós darmos conta, em dado momento, que eu eventualmente passei anos estudando Evangelho, passei anos estudando doutrina espírita, e de repente, diante da prova de um fato, diante dos fatos, diante de uma prova, eu tenho a impressão que nada sei. Ou pior, né? Eu acho que sei, né? Mas eu entendo muito de espiritismo, né? Eu já li toda a codificação, a revista espírita, centenas de livros.
Então, mas o que você sente disso que você estudou, né? Qual o seu comportamento íntimo diante destas coisas? Quais foram as suas transformações morais? O quanto de más inclinações você domou? A má inclinação, por exemplo, o sentimento de medo diante da tua própria morte, o sentimento de compaixão para com o outro, o sentimento de empatia para com o próximo. Quanto isso de fato desenvolveu dentro de si. Então esta é uma questão da qual nós não podemos nos desatentar, porque na verdade isso é a base da tão falada reforma íntima, que nós costumeiramente falamos no meio espírita, mas é a mesma fala para a ciência, para o mercado, para os negócios, ou seja, todo mundo tem que aprimorar, todo mundo tem que inovar, todo mundo tem que se aperfeiçoar, quer dizer, é reforma íntima em toda parte, né? Todo mundo tem que inovar sempre, todo mundo diz isso. O Espiritismo só utiliza o termo reforma íntima porque trata de aspectos mais íntimos, mas como eu costumo dizer, tudo está falando a mesma coisa com uma linguagem diferente. E aqui então nós estamos utilizando esta linguagem de modo mais direto para compreendermos o Evangelho. Bom, eu mencionei aqui na Revista Espírita, são vários pontos, eu citei 2 no Livro dos Espíritos e na própria Revista Espírita em dezembro de 1868, mas tem vários outros pontos, quem pesquisar vai encontrar esta afirmativa de Allan Kardec, né? E como eu já falei aqui, não tem nenhum objetivo de diminuir nada e nem ninguém. Quem observar os outros estudos, não vou ficar reiterando isso, perceberá que, bem pelo contrário, é enriquecermos tudo isso que nós temos. É enriquecermos nossas religiões, é enriquecermos nossas ciências, é enriquecermos nossas posturas, nossas atitudes, é enriquecermos nossos relacionamentos, é enriquecermos, nos fortalecermos diante dos desafios. Então este é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é criticar a nada e nem ninguém, nem ao quem ou o que quer que seja, e sim compreender da melhor maneira possível o mundo em nosso entorno, o mundo do qual nós nos encontramos. Bom, nós paramos no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e nós paramos no item 25, e agora nós adentraremos para falar sobre a necessidade da encarnação. E eu fiz este comentário, já quase meia hora de comentário, né? Porque a necessidade da encarnação é uma coisa que, assim, se a gente não se pergunta claramente assim, por que é necessário encarnar? No dia a dia, quase todos nós fazemos esta pergunta, né? Por que eu estou na Terra? Por que eu estou desempregado? Por que eu estou sofrendo? Por que eu fico doente? Por que eu estou... Nós fazemos essas perguntas, né? Por isso que eu estou fazendo essas observações, porque entendo que esse título aqui é de fundamental importância nós compreendermos a necessidade da encarnação, porque é compreendendo a necessidade da encarnação que daremos sentido à nossa própria existência e compreenderemos os objetivos de todas as coisas que nós perpassamos, que nós passamos aqui em nossa existência terrena. Os nossos desafios, nossas dificuldades, nossas doenças, nossas dificuldades de relacionamento, nossas dificuldades econômicas, enfim, todo tipo de dificuldade que qualquer um de nós poderíamos sentir. Então tudo isso está ligado à necessidade da encarnação. Inclusive, às vezes com base nisso que alguns afirmam a inexistência de um Deus bom, de um Deus justo, né? Por quê? Porque se é justo, se eu estou aqui sofrendo, eu não fiz nada para ninguém, então. Você não fez nada para ninguém se você não entender a encarnação, né? Agora, se você entender que eventualmente você está nas circunstâncias que você está, porque é um mecanismo da infinita pedagogia dizendo que caminhos melhores há, né? Ou seja, você não está utilizando dos melhores caminhos que você poderia utilizar, aí as coisas vão mudando, né? Ou seja, tudo tem um objetivo, né?
O problema é que quando a gente isola o raciocínio, segrega um tipo de ideia, aí a gente começa a fazer uma leitura errônea, obviamente. Tá? E aqui eu começo já fazendo a observação de que a encarnação ela é uma das mais claras denotações da infinita misericórdia, como disse também Chico Xavier. Né? Se nós, se Deus não fosse infinitamente misericordioso, nós sequer reencarnaremos. Ou seja, observe uma coisa, observemos a nossa vida atual. Quantas coisas boas de fato nós fizemos? Se nós desencarnássemos, quais seriam os méritos para reencarnarmos de novo? O que nós fizemos? Nós nascemos dependentes. Nos primeiros meses de vida nós já geramos demanda de trabalho, né? Para o pai, para a mãe, para o hospital, para os médicos, para os enfermeiros, e vai crescendo, para os professores, a própria terra nos fornecendo alimentos, enfim. Quando eu chego aos 5 anos de idade, quantos alimentos eu já comi, quanto a terra já proveu para mim, quanto trabalho já gerei, meus pais. Observe o quanto a gente já vai crescendo devedor, né? E aí a gente vai, cresce e tal. E aí, durante a nossa vida, juventude, nossa vida adulta, nós somos aqueles que tratamos os pais da melhor maneira possível. Os nossos irmãos, então, sequer sofrem dificuldade econômica se eu tenho uma situação econômica melhor. Nós dividimos a economia, existe irmão rico e irmão pobre, né? Quer dizer, se nós fizermos uma leitura, nós veremos este egoísmo, né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido de postura, o quanto nós somos egoístas, o quanto nós recebemos da vida e do mundo e o quanto tão pouco nós fazemos. Porque eu estou falando aqui do nosso crescimento e tal, a nossa primeira oportunidade de ganhar dinheiro, de fazer a nossa vida, a nossa profissão é para comprar coisa para a gente mesmo, para cuidar do nosso futuro mesmo. Quer dizer, eu já começo a trabalhar, já começo a comprar coisa para o meu conforto, para o meu bem-estar, né? Quem é que quando começa a ganhar dinheiro fala, não, eu vou pensando bem, eu vou, sei lá, cuidar da minha família, eu vou cuidar, né? É tudo em caráter secundário, né? É sempre ele em caráter primário, vou construir minha casa, vou fazer minha coisa, e se der, eu vou ajudar minha mãe, meu pai e meus irmãos, né? No máximo isso, né? Quando é assim. Então observe que, olhando por este prisma, o quanto nós somos devedores do mundo no qual nós nos encontramos, né? Eu peguei a atualidade, né? Imagine nos séculos passados, onde a gente tinha pena de morte, enfim, é mais crítico ainda. Então, se nós analisarmos nossas posturas, nós sequer teríamos méritos para encarnarmos. Então, é a infinita misericórdia de Deus que zera-nos, zera, esquece tudo, nasce de novo, bola para frente, vamos levando. Olha que misericórdia divina a oportunidade da reencarnação. A começar que nós já esquecemos dos nossos equívocos. A começar, eu estou utilizando a expressão equívocos, mas eu gosto de utilizar a expressão inacerto, né? Porque nós não acertamos muito bem. Nós poderíamos ter sido melhores e não fomos. E nós reencarnamos e já esquecemos nossa vida pregressa. Já é um bom negócio, um negoção da China, né? Já recomeçamos do zero. É como se nós tivéssemos feito uma enorme dívida no banco e tivéssemos tido uma anistia. E uma anistia com novo investimento. Né? Então, isso é infinita misericórdia. Uma outra denotação clara da infinita misericórdia é o processo de aprendizagem na carne. E talvez alguém podia pensar assim, mas aí tem a morte, tem a separação, isso não foi tão misericordioso. Isso é infinitamente misericordioso. Porque nós precisamos da carne para poder ter este espaço, este meio de refazimento, né? Ou seja, como que eu vou esquecer se eu estou no mesmo lugar? Né? Por exemplo, estou aqui na vida terrena, eu não esqueço, com exceção dos primeiros anos de vida, eu normalmente vou carregando na memória a minha existência. Ou seja, eu preciso de um outro plano
para zerar, para reiniciar, né? Fazendo uma analogia, nós temos estes ciclos em várias partes. Por exemplo, o dia e a noite. A infinita misericórdia também nos provê o dia e a noite, né? Nós precisamos da noite para refazermos diante de um dia de trabalho, de labuta. Nós à noite descansamos, deitamos, nos desligamos, né? E com isso então nós refazemos as nossas forças vitais corporais e nossas forças vitais mentais. E ao estudarmos a doutrina espírita, nós ainda observaremos outro aspecto fantástico, né? Que é neste momento que nós espíritos temos a oportunidade de continuar nossas atividades, diríamos, mais espirituais, né? Ou quase exclusivamente espirituais, ou seja, é quando nós nos encontramos, temos a oportunidade de nos encontrarmos com os seres queridos, com os seres que nós estamos caminhando há séculos, há milênios, enfim. Imagine só se nós não tivéssemos a noite também. Além de nós estarmos reencarnados e distante por décadas dos nossos, se não tivesse o sono, né? Nós ainda não teríamos esta oportunidade de refazimento, ou seja, quanta coisa benéfica é a reencarnação, né? Por isso que eu digo, ao estudar nós vamos compreender o quanto é benéfica esta reencarnação. O esquecimento, o recapitular, o sono, a oportunidade de reencontro com nossa parentela espiritual, nossos irmãos que nós estamos caminhando, enfim, é um conglomerado de maravilhas, né? Então, quando a gente começa a compreender a necessidade da reencarnação, né, a gente e fazendo esta observação do que acontece quando estamos encarnados, porque a gente pensa assim, reencarnar, nasci, tá, acabou a reencarnação. Não, eu estou fazendo uma observação de quantas coisas estão ligadas à reencarnação. E é neste sentido que nós começamos a observar a infinita misericórdia do infinito amor e infinito saber para com todos nós. Enfim, é uma grandiosidade envolvida. E que esta grandiosidade nós só iremos compreender se estudarmos. Tudo isso que eu estou falando aqui não caiu do carril do alto, né? É tudo uma busca, é tudo uma constante. E se nós não tivermos em mente a importância desta busca, nós estaremos de modo superficial perpassando pelas coisas e diante da prova que eu falei, prova, né, que a vida eventualmente venha nos impor, nós não nos sentiremos preparados, né? Embora eu estou utilizando prova, mas é o processo simples e natural, né? É completamente natural, mas nós não temos compreensão, então nós não realizamos da melhor maneira possível. E se nosso objetivo é a felicidade, nós precisamos compreender quais serão as coisas que me proporcionarão meios de evitar as dores, né? As dores das quais eu mesmo as ensejo. Todas as dores, absolutamente todas as dores, sem exceção, somos nós quem as ensejamos. Nós poderíamos ficar dias falando sobre isso, mas se nós estudarmos por anos, chegaremos a esta conclusão. Não tem nenhuma dor que não foi nós mesmos quem a ensejamos. Não estou dizendo que é culpado, né? Eu estou dizendo que uma vez que nós somos responsáveis e temos livre-arbítrio, como seres imortais que somos, e não estou falando livre-arbítrio só nesta encarnação. Nós, espíritos imortais, temos livre-arbítrio sempre, né? Porque até aquela reencarnação compulsória, que às vezes a gente ouve falar, até ela foi, diríamos, indiretamente escolhida, né? É mais ou menos assim. Eu não quero cair no chão, mas eu subo no telhado e pulo. Então, peraí, você não quer cair no chão, mas sobe no telhado e pula. Então, você quer cair no chão indiretamente, né? Lei causa e efeito, né? Mas observe que foi uma escolha.
Mas se eu dissesse, não, mas eu não sabia que tinha o chão. Você não sabia, eu não quis saber, que também é uma escolha. Então olha só o uso do livre-arbítrio. Ah, mas eu não sabia. Não sabia ou não quis saber? Você não sabia porque não sabia que tinha algo para saber, ou não sabia porque não quis saber, mesmo sabendo que algo poderia ter? Então observe que tudo é uma constante decisão, uma constante escolha, um constante uso do livre-arbítrio, e o livre-arbítrio nos gera consequências, lei, ação e reação. Bom, só para nós falarmos desta clara denotação, né, da infinita misericórdia, do infinito amor, do infinito saber, que nos abre as portas para novas fases da felicidade eterna. Observa quanta coisa está inclusa na compreensão da necessidade da encarnação. Compreender a necessidade da encarnação é algo que faculta-nos a possibilidade de vislumbrarmos as novas fases para a felicidade eterna. E isso é maravilhoso. Bom, vou ler um pedacinho do texto aqui e nós comentaremos sobre, até porque o nosso tempo já está quase se encerrando. Então vamos lá. Item 25, capítulo 4. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? Vou fazer a pergunta mais uma vez. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos, né? Ou seja, a encarnação é uma punição, né? Olha a pergunta de Kardec, né? Se a encarnação é uma punição e só espírito que é culpado vai ser submetido à encarnação, né? Vai ser sujeito à encarnação. Resposta: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. Olha que interessante, Kardec fala já de culpa, né? De punição, de culpa. E os espíritos já começam respondendo, né? A passagem pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda, olha só, é uma ajuda, né? Com a ajuda do elemento material, a carne é uma ajuda para nós, espíritos imortais, os propósitos cuja execução Deus nos confiou, não impôs, confiou, né? É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Então a atividade que Deus nos confiou, que nós somos obrigados a desempenhar enquanto lei natural, ajuda-nos a desenvolver a nossa inteligência. Lembra que eu falava da importância da carne, como se ela fosse um segundo ambiente, né? Para nós esquecermos, né? Suponhamos que nós somos espíritos imortais. E aí eu tenho uma história lá, eu fui, sei lá, já fizemos tantas coisas no passado. Como que eu vou recapitular com essa carga toda, né? A carne é um descanso para nós. É quando nós saímos, né? É como nós dormimos, né? Como toda noite a gente vai dormir. Vir para a carne é um dormir do espírito. É bem tirar refazer, né? Agora, este dormir não é deitar e ficar inerte. Até porque dormir à noite também não é ficar inerte. Mas não é o assunto agora. O que eu quero dizer é que quando nós encarnamos, né, nós espíritos imortais, viemos tirar um cochilo aqui na carne, né? Neste cochilo, neste refazimento, nós temos coisas a fazer para que tornemos este cochilo o mais eficiente possível, o mais bem realizado possível. E aí os nossos feitos na encarnação, né? E é isso que desenvolve a nossa inteligência. Porque aqui nós temos, né, nessa soneca de espírito imortal, nós estamos aqui tendo tempo para estudar, para reavaliar, para analisar o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, o que a gente precisa fazer, o que vai ser melhor para nós fazermos daqui por diante. Enfim, é quando eu tenho este momento de recapitulação, né? Que às vezes diante da labuta constante e sistemática eu tenho dificuldade. Então aqui eu tenho essa oportunidade de desenvolver minha inteligência
Embora eu estou falando aqui sobre pensar, o que a gente pode fazer e tal, é a carne que vai propiciar para nós a experiência sentimental, é o que vai introjetar em nós, espíritos imortais, as ideias. Porque a ideia teórica, pensamental, não quer dizer muita coisa. Né? Por que a gente diante da dor aprende? Porque aí a gente sente, né? Algo intenso, sentiu, aprendeu. Sentiu, aprendeu. Né? Então isso vai desenvolver a nossa inteligência, a gente vai aprendendo, vai compreendendo, inclusive o nosso objetivo enquanto encarnados, enquanto seres existentes. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Então, outro ponto, né? Deus é soberanamente justo e bom e todos nós começamos do mesmo ponto de partida. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Olha que boa informação, né? Os que executam a tarefa com zelo. Então, aqueles que vêm encarnando e executam essa tarefa de estar encarnado com zelo, sobe mais rapidamente os primeiros degraus da iniciação, né? Embora ele está falando aqui lá de um período mais inicial, mas, ou seja, agir com zelo na atualidade é o que fará com que nós subamos, entre aspas, né, os degraus da iniciação e gozemos mais cedo dos resultados de nosso trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, eles retardam o seu progresso. Ou seja, fazer mau uso desta encarnação retardará o nosso progresso, né? E é legal, e qual progresso é esse? Né? Gozam mais cedo o resultado de seu trabalho. Quais seriam esses resultados? Sentir menos dor diante dos desafios terrenos, sentir mais prazer diante da encarnação terrena, ou seja, sentir-se mais próximo da felicidade. Estes seriam os resultados em última análise. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar, e é então que a encarnação se torna um castigo. Aqui tem uma observação muito importante, muito interessante. Porque às vezes nós observamos assim, o espírito sempre evolui. Nós vamos identificar na doutrina espírita que isso é inevitável, porque a marcha do progresso ninguém detém. Mas eu consigo, diríamos assim, como eu tenho livre-arbítrio, indefinidamente ficar me mantendo, né? Ou seja, a lei do progresso está indo. Mas se eu não acompanho essa marcha progressista, essa marcha de progresso natural, né? Eu retardo o meu progresso e com isso indefinidamente, ou seja, não está definido quando vai ter fim. Ou seja, eu posso ficar eternamente reencarnando, né? E ela será um castigo. Eternamente, meio de falar, né? Porque o que acaba acontecendo é que, embora a gente está usando aqui indefinidamente, é que aí não vai ter como a gente vislumbrar quando que isso acaba, porque é livre-arbítrio. Mas nós somos seres inteligentes. Ou seja, até porque esse livre-arbítrio nós sabemos que ele é relativo, né? É livre-arbítrio dentro das leis. Dentro das leis imperantes, né? Por exemplo, eu não posso sair volitando daqui, né? Meu livre-arbítrio não me faculta isso, ou seja, meu livre-arbítrio dentro do que é possível, dentro do que me é possível e permitido pelas leis. Mas, uma vez que eu retardo este progresso, uma vez que eu permaneço não zelando bem minha encarnação,
indefinidamente eu vou reencarnando e isso vai me tornando castigo, né? Por que vai me tornando castigo? Porque o mundo evoluindo, né? E eu não acompanhando a marcha dos mundos, eu já terei vislumbrado eventualmente um mundo regenerador, né? Um mundo como a Terra, de provas e expiações, que Kardec define assim. Então eu posso eventualmente encarnar num mundo mais crítico que esse, né? Eu não evoluí, mas o mundo evoluiu mais do que eu, ele foi, eu fiquei, logo eu me encontrei em outro mundo, que o externo me faculta experiências mais críticas do que o outro, né? E isso para mim, obviamente, vai ser um castigo, porque eu enfrentarei maiores desafios. Então, o que isso acarretará é que, em dado momento, eu revisarei o meu livre-arbítrio, né? Se até então estava confortável eu não levar com tanto zelo, diante de desafios maiores, eu acabo revisando o uso do meu livre-arbítrio. É o que eu chamo de infinita pedagogia, né? A dor é um mecanismo da infinita pedagogia para dizermos que caminhos melhores há. Então nós iremos revisar nosso uso do livre-arbítrio e iremos acompanhar essa marcha progressiva, iremos compreender que é o melhor para nós. Não é que nós seremos forçados a crescer, nós compreenderemos com o mecanismo da divina pedagogia que vale a pena, é melhor, tem coisa melhor para a gente ir, né? É isso que faculta para nós. Então se torna um castigo quando eu tenho o mecanismo da infinita pedagogia e mesmo assim tentaria desprezar. Seria um castigo para mim ver um mundo que descortina melhor para mim e eu não queria. Isso para mim seria um castigo, né? Então é nesse sentido que nós começamos a observar a infinita misericórdia mais uma vez. Aqui tem uma observação. No item 26, na verdade, né? Bom, então vamos lá. Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender esta diferença. O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. Eu sempre faço esta analogia, né? De vários estudos. É só nós fazermos uma analogia com a escola comum aqui na Terra, né? A prova na escola é algo ruim? Não, é um instrumento de promoção. É ela que facultará para nós a possibilidade de promovermos, né? E de promovermos-nos, né? Que é a gente que vai nos promover. A prova, então, é só um instrumento, ela não é uma punição. Né? O professor não dá uma prova para punir a gente, a escola não nos dá uma prova para nos punir. Pelo contrário, para nos promover. Né? Então é essa analogia que Kardec faz aqui. É o que se passa com o homem na Terra. O espírito, para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo pela necessidade em que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e feridos. Então Kardec está dizendo aqui, né, que Kardec está dizendo aqui que a encarnação, ela na verdade seria para desenvolver a inteligência do homem selvagem, né, dos primeiros estágios da humanidade. Mas nós, que já somos dotados de senso moral, ainda encarnamos, mas porque nós estamos, diríamos, em fase de transição, né, de nós espíritos imortais, né? Deixamos de ser selvagens e estamos em transição para nos tornarmos espíritos, diríamos, puros, né? Nós já temos o senso moral. Então, como nós já temos o senso moral, para nós encarnar já é algo que não parece muito legal às vezes, né? Porque para nós parece meio castigo.
A gente já encarna sabendo que vamos ter que desencarnar, separar dos nossos afetos, teremos doenças, teremos dificuldades financeiras, econômicas, competições, enfim, né? Toda essa nossa, que nós chamamos de desafios sociais. Mas que se nós tivermos sabedoria, tudo isso se será para nós com muito prazer, porque nós estaremos compreendendo que, embora para nós já temos condições de nos tornarmos, né, somos dotados de moral, mas é um tempo que nós estamos mensurando a possibilidade de não reencarnarmos mais, né? Mas nós estamos aqui para fazermos coisas das quais nos propiciarão em um dado momento não mais encarnar, né? Então é por isso que nós estamos neste momento, né, encarnados, mas já tendo noções, porque nossa inteligência já desenvolveu, nossa consciência já se desenvolveu de tal modo que nós já temos percepções de muitas coisas. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral pode não somente abreviar a duração de sua encarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores. Imaginemos assim, né? Kardec está dizendo aqui. Eu falei Kardec, os espíritos, mas, né, trabalho conjunto. Imaginemos assim, que temos a primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, sexta série, sétima série, oitava série. O que Kardec está dizendo aqui é que se eu vou, né, se eu estou na terceira série, cabe a mim, eventualmente, repetir de ano, ficar na terceira série, e ficando ali o tempo, muitos anos, indefinidamente, ou cabe a mim também passar para a quarta, ou se eu me empenhar muito, já passar para a quinta, ou se eu me empenhar muito, já passar para a sexta. Cabe a mim, eu tenho esta possibilidade, né? Aquele que trabalha ativamente para o seu progresso moral pode não somente abreviar sua duração na encarnação material, ou seja, eu também posso abreviar a minha encarnação aqui na Terra, né? Quando eu falo encarnação, de ciclos encarnatórios, né? Não reduzir a encarnação nesta encarnação. Esta seria interessante a gente viver o máximo possível, para a gente realizar o máximo que a gente pode, né? Mas assim, a duração de nossa encarnação, ou seja, nossas encarnações futuras terão menores. Um exemplo banal, ao invés de 1000 encarnações, eu reduziria para 600 encarnações, né? Um exemplo. E eu então poderia franquear de vez os graus intermediários, né? Como eu já expliquei, de terceira já pular para a quinta, já pular para a sexta, já pular para a sétima, reduzindo também o tempo ou já pulando algumas etapas que eu não precisaria mais perpassar. Os espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez no mesmo globo, e passar suas diversas encarnações em diferentes esferas. É uma pergunta, ó. Os espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez no mesmo globo e passar suas diversas encarnações em diferentes esferas? Ou seja, pode um espírito vir encarnar na Terra uma só vez e depois ele só reencarnar em outros planetas, né, em outras esferas? Resposta: esta opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra, exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revelam os graus que têm de percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em eternidade, né? Então o que ele está dizendo aqui é que o espírito pode encarnar, seria admissível que o espírito encarnasse uma só vez no planeta Terra. Mas isso não é comum porque o grau evolutivo está tudo mais ou menos no mesmo naipe, na mesma faixa, então é na Terra mesmo que a gente vai ficar um bom tempinho, alguns bons séculos, alguns bons milênios, né? Pelo menos a grande maioria de nós. Agora, se alguém quiser franquear a sua passagem, já pode ir para Saturno, para Júpiter, aí fica a critério de cada um. Vamos lá então. E aqui falando também, né?
a encarnação deve ter uma finalidade útil, né? Ou seja, ela tem uma finalidade útil no sentido de que, aqui pega um exemplo da criança em tenra idade, né? Por que morre em tenra idade? Tem uma finalidade útil, aqueles meses de vida, aqueles dias de vida, aquelas horas de vida, tanto no útero quanto após o parto, né? Tudo isso tem uma finalidade. Nada é inútil diante das leis de Deus. Ou das leis naturais, das leis do universo, tanto faz. Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas, nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas e tendo em conta suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Este último parágrafo aqui daria para nós horas de conversação, porque eu falei ali da criança que não nasce inutilmente, né? E aqui Kardec faz a observação, né, que Deus, em suas leis soberanamente sábias, nada fazendo de inútil, embora seria admissível o espírito encarnar aqui uma só vez, mas que via de regra existe um projeto, né? Qual é este projeto? Os laços de família. Que aquele espírito que vem aqui, reencarna uma só vez, só se fosse um espírito muito evoluído, né? Chega aqui, ama todo mundo, é desapegado de todo mundo, o Cristo da vida, né? Mas assim, via de regra, a gente reencarna. A gente chega aqui, tem dificuldades, desafios familiares, quando não conflitos, fortes conflitos, às vezes acaba até em assassinatos, ainda que indiretos, né? Enfim. E depois a gente vai ter que continuar esse trabalho, né? Vamos ter que continuar a família aí se ajustando, né? Aí aqueles livros de Chico Xavier nos elucidando claramente isso aqui, né? Aquela família, uma hora vem filho, outra hora vem pai, outra hora vem irmão, outra hora vem vizinho, uma hora mata um, outra hora mata o outro, né? Por quê? Porque estão num processo de ajuste por conta de nosso grau evolutivo, por conta de nossa dificuldade em permitirmos o amor em mais ampla expressão, né? Como ainda a gente é muito egoísta, né? A gente acaba cometendo uma série de inacertos em nossa encarnação e com isso então nós geramos demandas de novas encarnações, de novos reajustes, de novas realizações para irmos amenizando, recapitulando nossa história, recapitulando nossas fases para que assim nós consigamos depurar, consigamos evoluir, literalmente falando, né? Ou seja, evoluir sem levar débito também, né? Débito no sentido de que como que a gente vai evoluir e ir acertando? Não tem jeito, a gente tem que ir acertando para que a nossa consciência diga, não, legal, agora dá para eu ir. Porque como é que eu vou querer ir para uma esfera superior se eu aqui estou arrebentando com a vida de todo mundo, né? Então eu preciso ser um espírito de condição superior para a minha consciência me levar para mundos superiores, né? E aqui é interessante que ele fala no final sobre, porque nós estamos falando também sobre os laços de família, né? Até o nosso capítulo, que a gente falou bastante sobre isso, estamos falando da necessidade da encarnação. A necessidade da encarnação como laço, fortalecimento do laço, né? A base espiritual, que é os laços de família. Quando eu falo laços de família aqui, vou além dessa família biológica, consanguínea, né? A base espiritual, né? Os laços de família que apoiam numa lei natural, os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade, que é lei natural, né? Ou seja, é algo que vai, com o perpassar dos séculos, dos milênios, se fortalecendo, né? E é os nossos objetivos. Por isso que eu falei que aqui daria muitas horas, porque é um tema relativamente amplo para discutirmos. Embora aqui ele fez uma pequena menção, a gente sabe em que está aludindo estas falas aqui, mas só para nós termos uma noção da necessidade de encarnação,
E aqui nós finalizando então, principalmente, né, nos princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade, que é muito mais do que uma afirmativa poética, que é muito mais do que um clichê. A gente vê que de fato é uma lei natural, e a gente vê que de fato não há como fugirmos disso para estarmos mais alinhados com os objetivos de nossa existência. Então é muito mais do que uma religião, é muito mais do que uma ciência que está, estou falando do que é convencional, né? Da religião com sua estrutura hierárquica política, da ciência com sua submissão aos desejos da economia, do sistema vigente econômico voraz, enfim, de uma filosofia que às vezes está mais a serviço de nossos inacertos do que dos nossos acertos. Então é muito mais do que estas coisas. É muito mais. É uma lei natural que funda os princípios de solidariedade, né? Que fundam sobre uma base espiritual, né? Os laços de família que se apoiam na lei natural, nesses princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade como lei natural. Lei natural. Não é clichê, não é religião temporária, ciência temporária, tudo isso é lei, é o objetivo de nossa existência. E compreendendo ou não, todos nós estamos submetidos a estas leis. Como eu disse, livre-arbítrio, desde que esteja dentro das leis. Muito obrigado mais uma vez pela companhia de todos. Muita paz para todos nós.